Fala, turma, vou gravar hoje aqui um pouquinho para vocês sobre modelo de remuneração para sócios e funcionários, baseado em perguntas e comentários que vocês fazem, principalmente aqui no próprio canal, que a gente está começando mais uma vez, e lá um pouco também falo disso no Instagram, eu pergunto bastante disso no Instagram também, mas pô, eu quero agradecer vocês aí pelos comentários que estão me ajudando aí a construir o canal, dar umas pautas. E, pô, segue aí, né? Não é o meu core produzir conteúdo. Eu sou, pra quem tá vendo aqui pela primeira vez, sou CEO de uma empresa com 4 mil executivos, mais de 20 sócios, 10 anos de mercado, sócio dos maiores grupos de comunicação do Brasil. Então, eu faço esse conteúdo aí para ajudar outros clientes também, né? Como a gente é uma empresa B2B, a gente ajuda muito cliente com isso. Então, não é o meu core, mas eu faço o possível aqui, mas eu preciso do feedback de vocês para saber se está sendo relevante. Então, sempre, por favor, se puder comentar aqui, principalmente, mais do que se inscrever, porque escrever hoje em dia no YouTube não faz diferença nenhuma, mas principalmente comentar aqui, no mínimo, pô, foi bom, ruim, não necessariamente um comentário complexo, apesar de eu querer estar focado em ler todos, tá? Então, perguntinha aí sobre remuneração. Remuneração para sócios e para funcionários colaboradores. Qual que é a minha visão? Minha visão é a seguinte, ó. Remuneração, a lógica é como todo o processo de precificação, né, que é o canal do cientista do marketing. Então, o preço que você paga pela mão de obra de alguém não é um salário, né? Tem aqui lance da origem do termo salário, não sei se vocês já viram isso, que era pago com sal, não sei o quê, mas sempre é um preço. E o preço sempre segue o mesmo princípio. O princípio do preço, independente de ser um produto ou um serviço, ou um salário, que na prática é um serviço, ele é baseado numa lei básica, que é a lei da oferta e demanda. Quanto mais, vai ser sempre um equilíbrio, né, entre quanta oferta eu tenho, quantas pessoas estão vendendo aquele ativo. Vou pegar um exemplo aqui, então, aqui tem um envelope de um presente que me deram. Uma cartinha, tá? Quanto vale esse envelope? Rapidamente vocês vão precificar ele na cabeça de vocês, porque ele é algo muito popular aí no nosso mundo atual. Um dia talvez não tenha sido. Como o sal já foi muito escasso e já valeu como parte de uma moeda, porque ele era muito escasso, tinha muito pouca oferta daquele negócio no mercado, o que fazia com que, por ter uma demanda muito alta, o preço dele ser muito alto. A demanda por sal continuou alta, mas a oferta de sal aumentou demais. Então, quando a oferta sobe para a mesma quantidade de demanda, o preço baixa. Quando a oferta é baixa para uma demanda muito alta, a gente tem um preço mais alto. Quando a demanda baixa, então sempre vai ser esse equilíbrio entre a precificação. Então, o papel, ele vem na sua cabeça muito rápido que ele é barato. Por que vem muito rápido? Porque se já vem muito rápido, você já sabe do que eu estou falando, a gente já está falando de algo que tem muita oferta no mercado. Se tem muita oferta, a tendência é ser mais barato, porque tem muito. Pode ser que tenha ainda muito mais demanda e ainda assim o preço então seja alto. Que não é o caso aqui, tem a quantidade de oferta e de demanda está muito mais equilibrada. Vou te dar um outro exemplo, petróleo. Petróleo tem muito no mundo, é muito abundante. Não é necessariamente a quantidade, mas ainda tem muito mais consumo, muito mais demanda por ele, que faz com que o preço seja relativamente alto, seja um ativo, de certa forma, valioso. Então, essa lógica serve para precificar esse papel, tanto para precificar, sei lá, o cara que faz a construção de um foguete como esse aqui, da minha camiseta aqui do nosso programa de estágio, o programa Apollo, V4. O cara que, sei lá, o engenheiro aeroespacial, ele é um cara que, pô, na tua cabeça, quanto que ele ganha? Ganha bastante. Por que ele ganha bastante? Porque quantos engenheiros aeroespaciais você conhece? Poucos. Tem uma demanda por engenheiros aeroespacial? Tem uma demanda. Ela é muito grande? Nem tanto. Olha que interessante. Então você vai ver que às vezes tem muito engenheiro que não ganha muito. Até o engenheiro aeroespacial. Por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Tem um site aqui dizendo que o salário de um engenheiro de aeroespacial é na casa de 12 mil reais. O ITA fala de 7 mil reais, de 7 a 15 mil reais. Pô, um engenheiro aeroespacial, cara, quantos tu conhece? Muitos poucos. Ganha só 12 mil reais? Pô, o cara é engenheiro aeroespacial, cara, constrói foguete. Dá muito dinheiro construir foguete, mas não tem a ver com isso, tem a ver com a demanda por esse trabalho. Quantas empresas e pessoas demandam por o trabalho desse cara?
não é tantas assim. Então, às vezes, ele vai ganhar muito menos do que um vendedor. Olha que interessante. Tem muito vendedor no mercado, mas tem muita empresa querendo um bom vendedor. É muito mais fácil tu achar, talvez, um vendedor ganhando mais de 20 mil do que achar um engenheiro aeroespacial. Porque tem muito mais empresa querendo pagar por um vendedor, ou seja, essa competição pelo ativo, que é mais escasso em relação à quantidade de demanda, né? Sempre essa balança faz com que o preço dele suba, mesmo que a complexidade do trabalho de engenheiro espacial é muito maior do que de um vendedor. Mas como eu tenho mais gente querendo comprar um vendedor do que querendo comprar um engenheiro espacial, isso faz com que mesmo o engenheiro espacial sendo muito mais capacitado, ou ter dedicado mais tempo na sua capacitação muitas vezes, ele seja precificado de maneira menor do que um vendedor. Óbvio, né? Pegando aqui números rápidos. Provavelmente tem engenheiro espacial que ganha muito mais que isso. Mas você sacou mais ou menos a ideia. Então, esse contexto é importante, porque todas as pessoas nessa empresa serão, e você que está vendo esse vídeo talvez não é empreendedor, gestor, mas é o cara que está vendo quanto eu quero ganhar, pegou esse hack aí, tudo tem a ver com essa relação. Então, por isso que, aí eu vou chegar numa resposta para a pergunta do vídeo, que é, por isso que eu não penso muito em planos de cargos e salários. Eu acho que é muito difícil tu criar um padrão na remuneração das pessoas da sua companhia, considerando esses princípios, porque as pessoas são muito diferentes. Eu não estou avaliando uma commodity. Olha que interessante, né? O petróleo, água, carvão, minério, são commodities. Eu consigo criar um plano de cargos e salários, um padrão global para precificação de commodities, porque elas não são diferentes, elas são commodities, elas não são manufaturadas. Uma pessoa não é uma commodity. Toda pessoa é um ativo manufaturado, é um ativo diferente, completamente diferente do outro, mesmo que ele esteja na mesma função. Todos os meus vendedores são completamente diferentes, eles nunca vendem igual, eles sempre vendem diferente, porque eles têm backgrounds completamente diferentes. Então, eu sempre tento avaliar assim, eu, como pagador de remuneração, eu faço parte da demanda que toma aquele serviço. Beleza, então eu quero tomar aquele serviço. Eu olho para o mercado, tem um monte de gente ofertando aquele serviço em forma de executivo, colaborador, a gente vai de investidor na V4, e aí eu observo, cara, deixa eu ver esse asset especificamente. Pô, esse é um vendedor que vendeu X, tem tanto ano de experiência, tal formação. Pô, considerando as opções que eu tenho para tomar esse serviço e o preço médio que os meus peers, que fazem parte do lado da demanda, estão pagando por ele, quanto que eu consigo pagar em relação à competição de pessoas tomando esse serviço, quanto elas querem pagar para eu conseguir comprar, e ao mesmo tempo, obviamente, eu estou querendo pagar porque eu vejo um upside, eu vejo um ganho. Então, qual é o preço máximo que eu consigo tomar dentro que ainda me dê margem para ganhar, o máximo de margem, obviamente, e sendo o mínimo em relação a essa pessoa aceitar me vender o serviço dela, porque ela está querendo vender para os meus peers e eles não pagam mais de X. Sacou essa lógica? Então, para mim é bem claro o racional, sabe? Então, pô, vou lá e vou contratar um designer, tá? Então, vou lá no mercado e olho, cara, quanto que se paga para um designer? Pô, um designer se paga aí de R$2.000 a R$100.000. Pô, um range muito grande. Então, deixa eu ver o designer, deixa eu ver quanto que eu consigo ganhar de dinheiro com um designer. Eu consigo ali ter uma estimativa de que upside esse cara pode trazer no meu trabalho, no meu serviço, nas minhas vendas. Aí eu vejo, pô, esse cara pode incrementar tanta geração de valor, tanta escala no meu trabalho. Beleza, mas se o range é de 2 a 100, eu sei mais ou menos aonde gira, deixa eu começar a falar com vendedores desse serviço e ver qual é o nível de entrega que eles conseguem trazer em relação ao tamanho de valor que eu consigo receber desse serviço, para me ofertar um preço que seja o suficiente para essa pessoa não querer ir para outros tomadores da demanda, outros tomadores da oferta, outros demandados, pessoas que demandam essa oferta. Então, por esse racional, a minha lógica de remuneração, ela é muito tailor-made, ela é muito feita um a um. Eu negocio individualmente com cada pessoa, usando esses elementos, essa composição de elementos para precificar. Então, qual que é o preço que a demanda paga, os demandadores do serviço pagam, então estou sempre olhando o benchmarks de mercado, vejo as opções que eu tenho de oferta e vejo como ela se equipara nessa demanda,
Então, pô, o meu designer, ele tá mais pro lado dos designers de 2 mil, designer de 100 mil. Tá? Aí eu vejo o tamanho do upside que eu consigo tirar. Pô, um designer de 100 mil, eu não consigo tirar a ROI desse cara. Não consigo fazer um designer de 100 mil se pagar. Mas um de 20 mil, se ele entregar isso, eu consigo. Um de 5 mil, se ele entregar esse outro, eu consigo tirar tanto. Aí eu vou vendo o que eu consigo pegar no mercado de oferta com os meus recursos em comparação às minhas demandas. E aí, qual é o meu plano de carreira com o cara? Cara, esse teu trabalho é esse, você no mercado é precificado assim, e nesse range, né? Você pode ganhar, por exemplo, de 5 a 100. Para você entrou ganhando 8, para você ganhar 20, vamos olhar por que o mercado paga 20, porque os caras de 20 têm essas habilidades e por ter essas habilidades conseguem entregar esse resultado. Então, dentro do meu contexto, se você desenvolver essas habilidades e conseguir, principalmente, mais do que tudo, entregar esse resultado, eu te pago isso, pô, tá firme, tá excelente. Ah, mas como é que eu chego no de 100? Cara, no de 100 a empresa inteira precisa chegar no tamanho de ser uma empresa que pode pagar um cara de 100 porque gera esse ROI. Tu acha que tu consegue contribuir com isso? Cara, acho que consigo, ou vou ter que fazer uma transição de carreira para uma outra função. Então eu vou construindo a partir desses elementos. Faz sentido para vocês? Comenta aqui comigo. Eu acho que é umas paradas muito específicas, não é um lance muito one-on-one, não dá para padronizar, porque, mais uma vez, eu não estou negociando uma commodity, eu estou negociando vários assets manufaturados já. E aí, para finalizar, sócio. Como que eu remunero um sócio? Eu sempre faço, anota aí essa frase na tua vida. Sócio não é função, não confunda dividendos com remuneração. Sócio não é função, não confunda dividendos com remuneração, tá? Então, por exemplo, eu tenho 20 sócios, como eu disse para vocês. Os meus sócios são majoritariamente executivos, que ganharam partnership, né? Já fiz vídeo sobre partnership aqui no canal. Ganharam sociedade. Para ele ser sócio, ele tem que ser executivo, porque a sociedade, o valor de equity, é um prêmio de bônus, tá? Ele vai ganhar dividendos, ele pode ganhar liquidez quando ele vender essa participação, a depender da liquidez e do mercado, coisas que eu já falei. Mas isso não tem a ver, isso é um bônus, é uma linha de remuneração de geração de valor que ele tem, paralela à linha de remuneração pela função executiva que ele exerce, tá? Então, quando tu tem equity de uma empresa, tu tem sociedade de uma empresa, tem parte, tem ações dela, seja porque tu é founder ou porque tu é executivo que foi premiado com isso, tu tem agora uma nova linha de remuneração. É como se tu tivesse, sei lá, comprado uma sala comercial que tu tá alugando. Pô, tu tem um aluguel, que numa empresa de dividendos, e tu tem a possível valorização daquele imóvel, que é o equity, a liquidez. Só que tu não vive disso, tu tem o teu trabalho. Então é a mesma coisa. Quando tu é sócio de uma empresa, é como se tu tivesse comprado ou ganhado uma sala comercial que tu pode ganhar aluguel, se estiver pagando, né, se estiver alugado, se estiver entregando dividendos, tu pode vender no futuro, se tiver comprador, se tiver liquidez, é igualzinho, a mesma coisa, é um ativo, a propriedade. É uma propriedade, é exatamente igual a um imóvel. Só que ele é paralelo à tua vida de executivo. Seja você founder, eu sou CEO da V4, eu ganho um salário, uma remuneração como executivo, independente de quanto eu posso tirar de dividendos, que está lá na outra mão, é meu imóvel, é o meu ativo, a minha propriedade, as minhas ações. Independente, eu tenho a minha função executiva, que é CEO hoje. E os meus sócios são vendedores, são sei o quê. E aí, a precificação da minha remuneração como executivo é exatamente igual tudo que eu falei anteriormente no vídeo. Então, tem muito cara que é CEO da sua empresa e ganha, sei lá, 5, 10 vezes mais do que ganharia no mercado. Tá errado. Porque você, como uma oferta de mão de obra, vale isso, porque às vezes, como dono, você pode se dar ao luxo de definir o seu salário. Ou os seus sócios e ficar nessa briga. Não, eu quero ganhar 10 mil. Cada sócio tira 10 mil. Tem essa, já vi esse comunismo na gestão. Cada sócio vai ganhar 10 conto. Ué, qual que é a lógica? Vocês não são iguais, pô. Fazem até funções diferentes. Não é porque é sócio, porque sócio não é função. É uma coisa paralela. Não, eu sou vendedor. Vendedor ganha quanto? Deixa eu ver quanto que o vendedor ganha, quais skills que tem que ter, qual resultado tem que gerar para ganhar Y. Quanto que esse meu sócio que exerce a função de vendedor entrega em relação a essa análise, ele vai ganhar em relação a isso. Então, tem sócio numa sociedade bem gerida que vai ganhar tranquilamente 30 vezes mais que outro como executivo, pelo caso da função que exerce, sabe?
porque sócio não é função, não confunda dividendos com remuneração. E aí ele vai ganhar aquela remuneração, a ponto de você tem que pensar sempre assim, a prova real é, se eu for contratar alguém no mercado que não seja sócio, essa remuneração que eu estou pagando para o atual sócio, para aquela mesma função, ela é abaixo do mercado? Essa é a resposta certa, sacou? Se eu for tirar aquele sócio e contratar alguém para fazer o que ele faz, o que eu pago para o sócio hoje é abaixo, é mais barato do que seria pagar para alguém do mercado, essa é uma remuneração boa. Porque o sócio tem o prêmio do equity, tem o ativo lá conectado mal ou bem com a empresa, então ele tem que ganhar um pouquinho menos no curto prazo. Esse é o preço ideal. Se você olhar assim, não, esse é meu sócio, se eu for tirar ele e contratar alguém do mercado, eu consigo alguém do mercado uns 30% abaixo dele, com as mesmas skills. Ou, com o que eu pago para ele, alguém muito melhor do que ele. Puta, então tá errado. Entendeu? Porque é igual a qualquer executivo. E é assim que eu penso sobre isso. Para mim é tudo muito óbvio, faço isso há muito tempo. Tenho muitos fundamentos econômicos na minha cabeça sobre as coisas, porque sou um cientista do marketing, tento me posicionar assim na hora de julgar as coisas. Foi muito óbvio para vocês ou fez diferença, abriu uma coisa na tua cabeça? Por favor, comenta. Eu sei que eu não comento em vídeo nenhum, mas eu tô aqui pedindo porque senão eu não vou fazer essa porra mais. Não é um conteúdo de escala, é um conteúdo de nicho, então eu preciso que gere valor para as poucas pessoas que eu pretendo atingir com isso, que vão fazer muito impacto no mundo, porque o empreendedor é o herói da vida real. Até tem aqui, ó, a gente deu isso aqui pros nossos clientes lá na V4, quando a gente fizemos 10 anos, deu uma medalhinha que tem aqui, ó, o Atlas, mas aqui em cima tá escrito honrando e impulsionando os empreendedores de todo mundo. Eu faço esse conteúdo mesmo que não vai alcançar muitas pessoas, porque as poucas pessoas que vão alcançar, como são empreendedores na sua grande maioria, vão ter muito impacto, e o empreendedor é o herói da vida real, o empreendedor que muda o mundo. Então, comenta aí se fez sentido para você. E é nóis, valeu, obrigado.